Ó Deus bendito, obrigado por toda a tua criação. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nesses últimos domingos, de começarmos a estudar mais detalhadamente o livro de Gênesis. Obrigado a Deus, porque agora o Senhor nos concede o privilégio de entendermos um pouquinho melhor o início do Shabat, o início do descanso, como isso tudo se estabeleceu desde o princípio, mostrando para nós, ó Deus, algo que permanecerá até o retorno de Cristo, na sua consumação, e eternamente então se transformará num gozo completo e sem fim. Ó Deus, ajuda-nos nessa manhã, nesses 3 versículos apenas, a compreender a tua sabedoria, os teus propósitos, e nos submetermos, ó Deus, à tua vontade, deixando de interpretar aquilo que o Senhor comanda pelos nossos próprios pensamentos e prazeres. Ajuda-nos, ó Deus, a interpretar a tua palavra, em especial esses 3 versículos, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que o Espírito Santo quis e continua querendo ao escrever por meio de Moisés esta tua palavra santa. Tende misericórdia de nós. E se nessa manhã, ó Deus, entrou alguém aqui ainda sem o descanso pleno em nosso Senhor Jesus Cristo, dá descanso, dá redenção, dá salvação a essa pessoa. E para nós, ó Deus, que já cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, dá-nos descanso também. Como tem sido difícil, como tem sido pesaroso, ó Deus, mostra-nos nessa manhã a tua graça maravilhosa. Ajuda-nos a entender e compreender esse dia de uma forma como nunca antes, e nos ajuda a praticar aquilo que o Senhor nos ordena. Em nome de Jesus, aquele que descansou em nosso lugar, é que nós oramos. Amém. Amém. Um estadista britânico disse certa vez: diga-me como os homens ingleses guardam o dia do Senhor, e eu te direi o futuro desta nação. Se esse homem estava certo, então precisamos temer a respeito do futuro da nossa nação. Não porque ímpios deixam de guardar o dia, que certamente também é sua função, mas principalmente porque cristãos brasileiros esqueceram há muito tempo do que significa santificar e guardar o dia do Senhor. Você quer ter uma crise na igreja? Esqueça de colocar o nome de um dos membros na lista de aniversariantes. Você quer ter uma crise no seu casamento? Esqueça do dia em que você se casou. Não celebre esse dia. Não celebre os aniversários da igreja. E você verá as crises que isso pode originar. Você quer ter uma crise com Deus? Então saiba que provavelmente a sua prática, a sua guarda, a sua santificação do dia estão bem longe daquilo que o Senhor Deus determinou desde o princípio. Não é por acaso que o 4º mandamento inicia com o verbo lembra-te. Nós somos propensos a esse esquecimento. Nós somos mais preparados para guardar dias festivos, aniversários, celebrações mundanas e humanas. Mas no que diz respeito à celebração maior, nós facilmente nos esquecemos e não nos preparamos adequadamente para isso. Nós chegamos aqui ao final do capítulo 1, tendo visto que o Deus triuno, Ele criou todas as coisas de fato em 6 dias literais, e Ele estabelece no final desse capítulo o domínio que o seu vice-regente, o ápice da criação, o homem, deveria exercer por toda essa criação. E chegamos então agora ao final da semana,
o sétimo dia, onde não há mais criação de coisa alguma, pelo contrário, aqui no sétimo dia, tendo Deus criado todas as coisas e terminado a sua obra, Ele descansa. E é isso que nós aprenderemos nessa manhã, que o Deus triuno, Ele termina toda a sua obra e descansa, nos deixando uma esperança de um descanso ainda maior. No sétimo dia, Deus tendo terminado toda a sua obra, sem exceção alguma, Ele descansa, nos deixando esperança de um descanso ainda maior. Nós veremos essa realidade em dois pontos. Primeiro, nos versículos 1 e 2, nós veremos que o Deus triuno, Ele conclui a sua criação e Ele descansa. Parecem coisas tão óbvias, mas nós veremos como isso se aplica a nós. E finalmente, na segunda parte, no versículo 3, nós veremos como esse Deus triuno, Ele abençoa e santifica o dia. Por que então esses 3 versículos são tão fundamentais para as nossas vidas? Porque aqui nós não temos apenas a história de como o Shabat começou, nós temos também a realidade e a promessa de como ele terminará, de como ele será consumado. O Deus triuno, Ele conclui a sua criação e Ele descansa. Versículos 1 e 2, leiamos mais uma vez. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Nós vemos aqui, nesses versículos 1 e 2, uma aplicação tão óbvia. Primeiro, a ideia clara aqui de que Deus, Ele não deixa nada por fazer. Ele não faz coisas incompletas. Pelo contrário, Ele planejou e em 6 dias Ele estabeleceu exatamente tudo o que seria necessário para que o homem, o seu vice-regente, continuasse inclusive criando, manifestando assim a imagem de Deus dele como um ser criativo. O versículo 1 nos traz um resumo de como todas as coisas foram de fato acabadas, os céus e a terra e todo o seu exército. Alguns comentaristas querem indicar aqui a ideia de exército como sendo a criação dos anjos ou uma implicação disso. Pode até ser que sim, por causa do uso dessa palavra no restante do Velho Testamento. Mas quando Moisés escreveu isso, ele certamente queria nos mostrar que Deus, depois do 6º dia, Ele de fato não tinha absolutamente mais nada para criar. Inclusive, essa é uma doutrina importante. Deus deixa de criar de propósito no 6º dia. Ele não cria mais nada. Vejam que Deus não está limitado a isso, mas Ele mesmo estabeleceu que as coisas seriam assim. A partir do 7º dia, que seria o primeiro dia agora, em que a humanidade experimentaria toda a criação e passaria a exercer o seu domínio, ali Deus acabou a sua obra de criação. O que isso tem a ver conosco? Nós veremos que esses versículos, eles claramente servem de modelos para nós, de modelo para nós. E aí eu pergunto, como é que são as suas obras criativas? Será que você tem manifestado a imagem de Deus em você, tendo essa criatividade em suas diversas funções, em suas diversas vocações? E ainda mais, como tem sido a sua obra em termos de completude? Será que você começa um projeto e não termina? Será que você começa um curso e desiste pelo meio? Será que você começa um relacionamento e quando você menos espera está tudo acabado? Essa é a nossa propensão. A propensão à incompletude. A propensão à procrastinação. A deixar para amanhã aquilo que eu posso e devo fazer hoje.
consigo concluir as coisas que o meu Deus me dá para fazer depois do prazo dado a mim. Se você se encaixa nessa característica, então nessa manhã se arrependa. Nessa manhã saiba que quando nós não completamos as tarefas da mesma forma que Deus completou a sua tarefa em 6 dias, nós não estamos manifestando a sua imagem adequadamente em nós. Crianças, as suas aulas estão começando. Talvez para alguns aqui já começaram. É fundamental que vocês de segunda a sábado façam todas as tarefas, entreguem todos os trabalhos, estudem para as provas, como nós veremos numa aplicação logo em seguida, para que no dia do Senhor, na véspera de segunda-feira, o pior dia da semana, nós não estejamos sobrecarregados daquilo que nós deveríamos terminar até a meia-noite do dia anterior. Será que os nossos filhos enxergam isso em nós, pais? Será que os nossos filhos têm visto esse modelo em nós de pessoas que trabalham arduamente 6 dias na semana, deixando tudo pronto, tudo satisfeito, para então gozarmos desse mesmo descanso que o Senhor Deus gozou lá no início, nos deixando exemplo e modelo? E aí você pensa, mas afinal de contas, por que Deus descansou? Nós sabemos porque nós descansamos, nós sabemos porque nós precisamos de uma folguinha. Afinal de contas, estudar aqui em Teresina é muito difícil, é muito exigente, tarefas 1000, provas o tempo inteiro, precisamos manter o nível teresinense e tirar a maior nota do Enem. Eu entendo por que eu preciso descansar, mas e Deus? Por que é que Ele descansou? É óbvio que Deus Todo-Poderoso não ficou cansado. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 121. O Salmo 121, no versículo 4, nos diz claramente: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E em outros textos, claramente, nos é falado desse atributo maravilhoso de Deus, porque Ele é Deus e não criatura, que Ele não se cansa. Porque um Deus todo-poderoso que não se cansa, precisa descansar. Ora, é claro que é por nossa causa, então, que Ele descansa primordialmente. Vejam 3 razões básicas pelas quais Deus ali, naquele início, descansou depois de 6 dias de criação e tudo muito bom. Primeiro, para estabelecer uma medida de tempo. Lembrem-se, Deus criou o tempo, Ele é o dono do tempo, e Ele estabelece para nós a forma como, afinal de contas, nós determinaríamos e controlaríamos o tempo. 1 semana. Ninguém consegue escapar disso. Nós trabalhamos, ou deveríamos trabalhar 6 dias e descansar 1. Trabalhar 6 dias e descansar 1. Se você conhece bem a história da humanidade, você vai se lembrar que durante a Revolução Francesa, que trouxe ali o tripé de igualdade, fraternidade e liberdade, que alguns aqui apreciam de forma errada, porque aquele tripé era contra Deus desde o princípio e continua sendo. Naquele meio, naquele contexto de Revolução Francesa, eles tentaram mudar esse tempo estabelecido por Deus de 6 dias e 1 de descanso para 10 dias de trabalho e 1 de descanso. E claramente eles fizeram isso simplesmente para afrontar o Deus que estabelece o tempo das coisas. Não deu certo, obviamente. Porque mais pecador, mais desaforado
que seja uma pessoa contra os planos de Deus, as estruturas criacionais do Senhor permanecem. O homem pode tentar se levantar contra Deus, mas inevitavelmente o seu corpo, a forma como ele foi criado, a maneira pela qual ele foi preparado para criar em 6 dias e em um descansar, volta para ele, mesmo que ele não reconheça isso adequadamente. Deus descansa, em primeiro lugar, para estabelecer uma medida de tempo. Em segundo lugar, Deus descansa para mostrar que o descanso não é apenas físico. E talvez essa seja a nossa maior tendência errada, não bíblica, de aproveitar o descanso. Não! O descanso do Shabat, o descanso de férias, o descanso de uma aposentadoria, não são primordialmente para um descanso físico. O Senhor Deus nos ensina isso claramente. Deixe-me citar para vocês aqui um teólogo que escreveu: o descanso de Deus não está relacionado à ideia de sustentação. A natureza de seu descanso, então, deve ser vista como sua satisfação com sua criação, pois o Senhor se exulta em suas obras e ao 7º dia descansou e tomou alento. Aqui ele está citando o Salmo 104 e Êxodo 31. O Senhor Deus não estava cansado de 6 dias de criação. O Senhor Deus, Ele usa aquele dia para, não mais criando nada, olhar e observar e contemplar o que Ele havia criado e tomar alento naquilo e poder dizer: é tudo muito bom. É, em outras palavras, se regozijar com a sua criação. E essa é a nossa função primordial. A nossa função primordial é nos regozijarmos com o Senhor, com tudo aquilo que diz respeito a Ele. E só então, se houver um tempinho, também tirarmos uma soneca, pois afinal de contas, nós precisamos disso também. E finalmente, uma terceira razão para entender por que Deus descansou ali, e talvez a razão mais clara, para servir de modelo para o homem nesse paradigma trabalho e descanso. Nós nos lembramos na semana passada que o homem, foi dado ao homem aquele mandato do domínio. O homem precisava fazer exatamente o que Deus o havia criado para fazer e assim dominar toda a terra, toda a criação. É como se, nós veremos isso no domingo que vem, é como se o homem estivesse ali em primeiro lugar, guardando e cultivando o jardim, para levar esse jardim, essa característica do jardim por toda a terra, onde Deus habitaria então com o homem, para servir de modelo nesse paradigma trabalho e descanso. Deixa-me fazer uma outra citação aqui. Algumas pessoas defendem que Gênesis 2 não nos serve como preceito para a ideia do Shabat. Mas prestem atenção nesse comentarista, ele diz: tem sido defendido que a afirmação em Gênesis não contém qualquer ordem para se guardar o dia por parte do homem. E nesse ponto, Patrick Fairbairn escreveu: a fundamentação da obrigação se dá no ato divino. A regra do comando foi exibida no exemplo divino, pois estes foram revelados ao homem desde o princípio, não para satisfazer uma curiosidade fútil, mas para expressar o propósito de levá-lo a conhecer e realizar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Como mencionei, meus irmãos, as nossas crianças, os nossos filhos estão voltando às aulas. E quando nós olhamos para eles, se eles pudessem, eles teriam mais um mês de férias. E isso demonstra como o modelo deixado por Deus não está ainda impresso em nossos
corações, impresso em nossos filhos. Se os nossos filhos estivessem sendo bem treinados, eles deveriam estar hoje saltando de alegria, porque amanhã começa mais um ano letivo, onde eles estariam exercendo domínio na biologia, nas línguas, na história, na geografia, em tudo aquilo que Deus criou. Mas você olha para eles e eles estão: o que eu preciso é de mais descanso. Descanso de quê? Do descanso. E nós percebemos como o nosso Deus maravilhoso, desde o princípio, teve prazer, se regozijou nas coisas que Ele criou, deixando agora para o homem, a partir daquele 7º dia, esse privilégio maravilhoso de participar também das atividades criativas que Ele mesmo havia estabelecido em toda a sua providência. Como é que está o nosso desejo por descanso? Ele deve ser proporcional ao nosso desejo e prazer que sentimos em relação ao nosso trabalho, aos nossos estudos. Eu reclamo aqui dos nossos filhos, mas nós adultos achamos que a segunda-feira é um peso. E nós não queremos viver toda semana como se fosse domingo. Nós queremos viver toda semana como se fosse sexta-feira. Porque no domingo não pode fazer nada. Na sexta e no sábado não tem trabalho e a gente pode fazer tudo. Como é que você tem olhado para esse paradigma, trabalho e descanso? Nós olhamos para esse primeiro paradigma aqui, esse primeiro modelo, e nós imediatamente nos lembramos daquelas primeiras críticas em relação a essa ideia de um descanso. Por que um descanso ainda? Isso não era lei cerimonial? Acabou! Isso era coisa para os judeus. Jesus já veio, Ele já nos libertou da lei, Ele já nos libertou do 4º mandamento. Meus irmãos, esse texto é fundamental para percebermos que a ideia do Shabat, a ideia do descanso, esse paradigma trabalho e descanso, 6 dias e 1, é algo criacional. É algo que aconteceu e foi estabelecido muitos anos antes da entrega oficial da lei, lá no Sinai, quando os mandamentos são de forma clara e específica entregues ao povo. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, a partir do versículo 22. Vamos nos lembrar que os mandamentos são dados oficialmente apenas em Êxodo 20. Vejam a importância desse capítulo então aqui, anterior a Êxodo 20. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia.
dia. Que coisa maravilhosa! Isso nos ensina algo tão grandioso que não temos tempo aqui para explorar. Que lá no Gênesis, não apenas o quarto mandamento, mas toda a lei já tinha sido impressa na consciência e no coração do homem. Quando ele quebra ali aquela ordenança de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já estava ali quebrando todos os mandamentos. Em especial, aquele mandamento tão claro, porque Deus havia deixado como exemplo de sua própria prática, que lá em Êxodo 16, antes da oficialização da lei, como uma lei nacional, nós temos Moisés lembrando aquele povo, de que mesmo para pegar o maná, eles não precisavam do dia do Shabat. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa realidade de cuidado não é apenas para os judeus, mas é para o povo de Deus até a consumação de todas as coisas. Da próxima vez que você usar esse argumento, ou alguém usar esse argumento contra você, de que a lei era cerimonial, você diga, ela era parte cerimonial, mas ela continua sendo moral. Ela continua sendo evidência clara de que Deus cuida de nós e exige de nós esse dia inteiro para Ele mesmo. Sem dúvida alguma, meus irmãos, nós homens, especialmente depois da queda, precisamos descansar fisicamente. Sim, o dia do Senhor também é para isso, para recuperarmos energia, para sabermos o que é trabalho e o que é descanso. Mas o descanso primordial é nos regozijarmos no Senhor. Hoje, bem cedo, alguns aqui que fazem parte do grupo da igreja de WhatsApp receberam uma mensagem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você acordou naquela hora com o seu sinalzinho de WhatsApp, você ficou feliz com essa mensagem? Ou você disse assim, está muito cedo ainda, está muito cedo para eu me alegrar no Senhor, afinal de contas está chovendo, o inverno de Teresina chegou, e eu vou me levantar para ir ao culto matutino? Não! Talvez para a escola dominical um pouquinho depois, mas não para o culto, não para encontrar com o meu Deus, não para me regozijar nele e dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, no momento que o sol se levanta e com ele as suas misericórdias. Não é muito cedo, meus irmãos, pelo contrário, o nosso desejo deveria ser estar aqui, essas 24 horas com o Senhor, com os irmãos, celebrando essa dádiva maravilhosa que Ele nos deu desde o princípio. É um dia de festa. Nós temos visto isso em nossa escola dominical. Nós temos entendido como aquelas festas do Antigo Testamento, elas hoje todas se confirmam e devem ser ainda ser celebradas em princípio nesse dia maravilhoso. Eu gostaria que vocês olhassem para os seus rostos agora, como eu estou olhando. E como uma amiga disse ontem ao chegar na minha casa, parecia que ela chegou num lugar de luto. E é assim que nós estamos hoje. Dia de luto. Acaba logo, pastor, de falar. Estou aqui por obrigação apenas. Se eu pudesse, eu estaria debaixo do meu cobertor, aproveitando o inverno de Teresina, essa chuvinha. Ninguém merece levantar e estar em um lugar onde eu não gostaria de estar. Meu rosto, minha feição demonstra isso. É um dia de festa e não de luto. E é impressionante como nós nos preparamos para as festas de aniversário, para as festas de casamento, para qualquer tipo de festa. Investimos dinheiro, investimos tempo, está tudo pronto para chegar aquele momento e nos gloriarmos em nós mesmos. E a festa do Senhor
é celebrada da maneira como estamos celebrando agora. E nós temos essa festa toda semana. E nós ainda não aprendemos o valor da mesma. Não há nada de errado em se preparar e investir em festas mencionadas aqui. O que está errado é como nós investimos nessas coisas e o quão pouco nós investimos no dia do Senhor, na sua celebração. Uma forma de mostrar isso é como, ainda em nossas mentes, aprendendo sobre esse assunto, nós somos tentados a pensar que um dia é um dia muito mais negativo do que positivo. Nas nossas festas, para as quais nos preparamos ainda mais, nós durante a festa não ficamos pensando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu simplesmente curto e usufruo daquilo que foi preparado e dado como dádiva. Mas nós ainda pensamos que o dia do Senhor é, em primeiro lugar, uma festa onde não se pode fazer nada. E isso me deixa ainda mais emburrado. Meus irmãos, a festa do dia do Senhor é muito mais a respeito daquilo que nós podemos e devemos fazer do que aquilo que nós não podemos fazer. É bem simples. Se nós estivéssemos ocupados com o prazer das coisas que devemos fazer, as coisas que não devemos fazer naturalmente não estariam aqui. Não precisaríamos ser lembrados daquilo que é proibido no dia. Seríamos apenas lembrados daquilo que nós devemos e podemos fazer para a nossa própria bênção e para a glória do Senhor. É isso que nos leva então ao versículo 3. O Deus triuno, Ele abençoa e santifica o dia. Versículo 3 de Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus, Ele não apenas termina toda a sua obra e descansa, nos dando um modelo maravilhoso de trabalho bem feito e descanso e regozijo em tudo isso. Mas no versículo 3, a Santa Palavra de Deus diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O que quer dizer isso? Abençoar e santificar. Em relação ao verbo abençoar, deixe-me citar aqui um outro comentarista que diz o seguinte: o ato divino de abençoar foi uma comunicação real dos poderes de salvação, graça e paz. E o ato de santificar não foi apenas o de meramente declarar algo santo, mas o de comunicar um atributo de santidade, colocando o homem em uma relação viva com Deus, o santo, elevando o dia a uma participação na pura luz da santidade de Deus. Alguns comentaristas veem esses dois verbos como algo apenas sinonímico, e não é. O ato divino de abençoar foi uma comunicação real dos poderes de salvação, graça e paz. O dia do Senhor é um dia de bênçãos, sendo a maior delas aquilo para o qual o dia aponta: a obra consumada de Jesus Cristo e a promessa de um descanso eterno. Será que isso passa pelas nossas mentes no dia do Senhor? Será que essa é uma das razões pelas quais nós nos reunimos e nos preparamos desde segunda-feira para esse dia maravilhoso que vai chegar, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 4. Vejam como o autor aos Hebreus faz essa associação. Ele abençoou o dia, e nós somos um povo que recebe bênçãos e sabe como recebê-las
Mas talvez as bênçãos do dia do Senhor não tenham sido tão comuns assim. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, essa realidade maravilhosa. O dia sétimo, lá no início, não era apenas para trazer uma estrutura de trabalho e descanso, não era apenas para mostrar que nós deveríamos nos regozijar mais nesse dia do que necessariamente descansar fisicamente, mas a principal função era mostrar aquilo que estava por vir. Pois o primeiro Adão falhou em cumprir todas as ordenanças, inclusive essa. Mas o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, não. Ele vem e cumpre tudo, inclusive o descanso perfeito. E nós temos visto aqui em nossas classes como o dia do Senhor é esse dia então onde a Páscoa é celebrada, ou seja, a sua morte, onde a festa dos pães asmos é celebrada, ou seja, o seu sepultamento. E finalmente, isso deveria então trazer um sorriso aos nossos rostos, a sua ressurreição gloriosa no dia da festa das primícias. Nós celebramos mais um ano de vida que o Senhor nos deu do que a vida eterna que ninguém pode tirar de nós. Se essa é a nossa realidade de fato, que o Senhor Deus traga arrependimento para nós, a ponto de esquecermos dos nossos aniversários, mas jamais esquecermos do dia do Senhor, onde essas bênçãos maravilhosas são repetidas. E como lá no passado, agora no presente, continuam apontando para o fim. Um dia isso tudo vai acabar. Um dia isso tudo vai acabar. Um dia virá descanso e celebração e festa eternos sem fim. Isso é o que significa Deus ter abençoado o dia. Será que ele é uma bênção para você? Será que ele é um jugo suave para você? Ou você ainda não entendeu que aquilo que o quarto mandamento ensina é mais positivo do que negativo? Deus não apenas abençoa, mas Ele santifica, como nós vimos aqui no comentarista, dá essa ideia da demonstração da santidade de Deus e também da nossa santificação. É o próprio Deus que separa esse dia para um uso especial. E aí você ouve algum evangélico nos dias de hoje dizendo assim: mas não são todos os dias santos? Todos os dias da semana são dias do Senhor para mim, demonstrando uma falsa espiritualidade. Porque foi o Senhor Deus quem determinou assim. E se todos os dias são santos ao Senhor, então esse dia é o santo dos santos. Ao invés de nivelarmos por baixo, nivelemos biblicamente esse dia. Ele é o dia separado e santificado pelo próprio Deus, para ser sim diferente dos outros dias.
mais uma vez, isso para nossa bênção. Vejam que a pergunta 117 do Catecismo Maior diz, dessa aplicação da santificação do dia. Como há de ser santificado o Shabat, ou o dia do Senhor? O Shabat, ou o dia do Senhor, há de ser santificado por um santo descanso por todo esse dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias, e em fazer o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar o nosso coração e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Meus irmãos, essa realidade não é apenas para apontar o dedo às nossas consciências e nós chegarmos à conclusão de que isso é impossível. Essa é uma função importante. Mas a segunda função é primordial, é que o Espírito Santo, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, mais ainda do que os crentes do Antigo Testamento, nós, crentes da Nova Aliança, temos o privilégio e um dever ainda maior de experimentarmos essas realidades aqui. Não por nossas próprias forças, isso é óbvio, mas de clamarmos ao Senhor: Deus, por favor, nós temos ouvido há tanto tempo essas questões, ajuda-nos a experimentar esse descanso maravilhoso já agora, como um aperitivo do céu. E aqui nós entendemos desde a antiga aliança, continuando agora na nova, que o Shabat sempre foi e continuará sendo um sinal fundamental do pacto entre Deus e os homens. Se tem uma coisa que nos diferencia do mundo, é essa forma tal que devemos guardar o dia de domingo. Sim, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, tudo em nós deve manifestar essa santidade, essa nova criatura. Mas em um mundo caído, não tem absolutamente nada que separe o homem mais do mundo do que a nossa realidade das bênçãos e da santificação do dia do Senhor. E se a única coisa em nossas vidas que nos diferencia do mundo é virmos à igreja nesse dia, então nós ainda não entendemos o que é o dia do Senhor. Não é apenas, como alguns teólogos defendem, um dia que guardamos ao irmos para a igreja, e não interessa o que eu faço antes ou depois do culto matutino e do culto vespertino. A palavra de Deus é clara. Assim como Deus criou em 6 dias, onde houve tarde e manhã, 24 horas, Ele descansa um 7º dia inteiro, onde houve tarde e manhã também. Como é o seu dia do Senhor nesse sentido? Pessoas que vão à sua casa, ou quando você está em outros ambientes, as pessoas conseguem ver que você é diferente, ou você se adequa, você se amolda a esse dia, que certamente pelos ímpios tem sido deturpado, mas infelizmente por nós da igreja também. Uma implicação clara de algo que nós devemos fazer, eu creio que se tivéssemos condição física até mais vezes do que nós fazemos, são os nossos almoços comunitários. Como é bom estar aqui no dia do Senhor, celebrando a vida juntos, gozando dessas bênçãos maravilhosas. Mas vocês querem ver a coisa mais irônica disso? Nós preparamos o almoço, nós marcamos
nessa igreja, inúmeros crentes, quando acaba o culto, vão ali comprar o frango para trazer para o almoço. Meus irmãos, a Bíblia não podia ser mais clara que esse tipo de comércio é proibido no dia do Senhor, mas é para minha alimentação. Prepare-se antes. O maná também servia de alimentação para eles, e Deus diz: no dia anterior eu vou dar porção dobrada, vocês não precisam sair ao campo para ver se vai ter maná. E o texto depois, leia um pouquinho mais. Tinham alguns que iam lá procurar no Shabat o maná e não tinha. E a porção dobrada que eles pegavam no dia anterior não apodrecia. E nós, celebrando a comunhão no almoço comunitário, saímos para comprar o frango e o refrigerante. Satanás ri da nossa cara. Eles acham que estão guardando o dia. Tolinhos. O dia do Senhor, quando nós nos recusamos a fazer isso, é um dia apropriado para a nossa santificação, porque Ele diz claramente: dependam de mim, dependam de mim, dependam de mim. Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Amós, capítulo 8. Amós, logo após Joel. Amós, capítulo 8, versículos 4 e 5. Vejam só como esse pecado acusa o nosso pecado. Amós capítulo 8, versículos 4 e 5. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o Shabat ou o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Aí você diz: mas pastor, aqui o pecado e o confronto é em relação às balanças enganadoras. Sem dúvida. Mas vejam o que a palavra de Deus está nos dizendo. Aquelas pessoas estavam esperando o dia onde não poderia ter comércio, para poderem realizar comércio corrupto. E aqui isso está num contexto de ganância, e não há outra palavra para isso. Meus irmãos, em uma menor ou maior medida, quando nós trabalhamos desnecessariamente, quando nós fazemos comércio desnecessariamente no dia do Senhor, nós estamos sendo gananciosos. Ora, é o dia que o comércio dá mais dinheiro. Eu não posso fechar o meu mercado. É o dia que a pizzaria dá mais dinheiro. Eu, como crente, vou lá comprar uma pizza depois do culto da noite. Ganância. E se você diz: mas não sou eu, pastor, tendo esse lucro, mas você está colaborando com a ganância de ímpios, que se recusam, como vários empresários americanos cristãos, a fechar os seus comércios e negócios, mesmo que eles não lucrem tanto quanto poderiam. Meus irmãos, o dia do Senhor e a sua santificação e a sua bênção dizem respeito exatamente a isso. Nós deixamos coisas, inclusive legítimas, nos outros dias, porque nós não dependemos delas, nós dependemos apenas do Senhor.
você não consegue deixar o seu futebol ou qualquer outra coisa nesse dia, é porque claramente você depende mais disso do que do seu Senhor. Provem o Senhor, peçam ao Espírito Santo que nós experimentemos então esse dia, como afinal de contas a Bíblia diz, a confissão de fé diz, para ver se realmente seremos abençoados ou se nós passaremos fome, ou não saberemos se o nosso time ganhou ou não. É um dia de descanso e não de trabalho. Um dia de confiança e dependência exclusivos no Senhor. E aí você diz, mas pastor, no século 21 é impossível viver assim. É tão impossível quanto era naquela época, meus queridos irmãos, quando na verdade Deus exigia de Israel, e não exige mais de nós hoje, um ano inteiro em que eles não plantassem e colhessem qualquer coisa. Por que vocês acham que Deus determina numa cultura de plantação agrícola, como era aquela cultura, um ano sem isso? Se você entende um pouquinho de agricultura, você riria da cara de Deus. Até parece, Senhor. O Senhor mandou plantar e colher, deu as estações do ano, chuva, sol e tal, e agora está pedindo um ano. O campo vai acabar, a gente vai morrer de fome. Não tem como, muda o plano. E Deus diz, não, meu filho, eu quero que você entenda que você confie em mim e não na colheita. Deus disse a Israel, vocês vão guardar o dia na plantação e na colheita, quando não precisarem e quando precisarem. É o que ele está dizendo para nós hoje, trabalhadores do século 21. Vocês não precisam desses empregos que de forma errada oferecem empregos no dia do Senhor. No mínimo, Deus está dizendo para você procurar uma outra opção. O Espírito Santo lhe convencendo de que o seu trabalho não é necessariamente preciso naquele dia. Existem profissões, existem serviços que sim, porque o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, nós infelizmente temos trabalhado ou feito outros trabalharem desnecessariamente nesse dia. E o nosso testemunho deve ser ainda mais evidente. Não, eu não vou depender disso. Eu vou depender do meu Senhor. Eu mudo de emprego talvez para ganhar um pouco menos, mas eu vou estar domingo na igreja. Eu vou estar domingo com a minha família. Eu não vou sustentar o comércio de frango e de pizza no domingo. Meus irmãos, é um dia de festa. É um dia que nos lembra que a redenção e a salvação do Senhor não são por obras, mas por fé. Por fé naquele que descansou no nosso lugar, mas que antes de descansar plenamente na sua ressurreição, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, ele disse, ao celebrar a Páscoa com a sua própria vida, está terminado. Vocês veem aí, Deus terminou a sua obra e descansou. Cristo termina a sua obra, está consumado. Eu estou morrendo na cruz para que esses crentes, filhos do meu Pai, meus irmãos, entendam o que é o dia do Senhor.
para santificarem esse dia e o experimentarem e receberem as bênçãos prometidas pelo Pai. Eu termino dizendo que ali naquela cruz, o Senhor Jesus estava recebendo exatamente a punição, não só das quebras do quarto mandamento, mas de todos os mandamentos. E um outro comentarista diz em relação ao descanso, a punição pela desobediência ao pacto era a morte sem descanso, mas a recompensa pela obediência era a vida eterna. Isso é descanso eterno, descanso esse que era figurado para o homem a cada semana pelo dia de descanso, o descanso semanal. Meus irmãos, o domingo não é apenas o fim do fim de semana ou a véspera da terrível segunda-feira. O domingo é esse lembrete, esse sinal semanais de que nós pertencemos a Deus e que Ele cuida de nós e que nós devemos desejar a nossa santificação, no mínimo, libertação dessa ganância terrível que faz pessoas, infelizmente, terem que quebrar o dia, achando que sem aqueles empregos, ou sem aquele sustento, eles não seriam sustentados por Deus. O Senhor Jesus Cristo, antes de morrer na cruz do Calvário, ainda no seu ministério, fazendo uma associação a tudo isso, Ele diz, assim como Ele diz hoje, Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sim, o Evangelho é muito mais do que aquilo que podemos ou não podemos fazer no dia do Senhor. Ele é a respeito do descanso que nós temos em Cristo Jesus e somente nele. Mas é impressionante como esse descanso, ele se manifesta em nossas vidas, quando nós finalmente entendemos o que é o Shabat, entendemos o que é o descanso, e nos regozijamos como o Senhor Deus fez naquele primeiro sétimo dia, que hoje é o primeiro da semana, e que o de hoje seja o último, e que o próximo estejamos já no descanso sem fim. Vamos orar. Deus, que criou e descansou, nós te pedimos perdão, a Deus, porque se aquele estadista britânico estava correto em fazer o futuro da nação da Inglaterra depender da forma como os ingleses guardavam o dia do Senhor, nós não temos esperança alguma para o nosso país. Mas nós sabemos, ó Deus, ao olhar para a história, que em períodos de avivamento, duas coisas eram restauradas imediatamente: o desejo do teu povo em buscar a tua face em oração, e o desejo do teu povo em guardar o dia do Senhor. Essas duas atitudes manifestam o quanto nós dependemos de Ti e de Ti somente. Ó Deus, nós agora de manhã declaramos que se não for pelo Teu Santo Espírito,
essa mensagem vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essa mensagem pode até ser bonitinha e edificante por um dia ou dois, mas não vai fazer diferença em nossas vidas. Senhor Deus, nós não queremos buscar aqui a celebração desse dia, ou a sua realidade, a realidade do descanso, simplesmente como uma obra, como uma manifestação da lei. Nós queremos ver o Evangelho e a salvação e a redenção, sabendo que tudo mais, Senhor, nos será acrescentado. E que pessoas da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa cidade, ao perceberem como nós dedicamos o dia ao Senhor e não a nós mesmos, que essas pessoas se convertam, se quebrantem, querendo esse mesmo descanso. Ó Deus, abençoa os nossos filhos, que eles cresçam, entendendo e compreendendo e praticando o dia do Senhor, de forma muito mais bíblica do que nós adultos tivemos a oportunidade de experimentar. Salva nessa manhã, ó Deus. Dá descanso ao teu povo e aqueles que ainda não têm a menor ideia do que eu estou falando. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.